Olá, seguimigos, tudo bom com vocês? Bem-vindo à jornada Além da Residência com a Naira Kelly. Hoje é o primeiro vídeo do ano de 2025 e eu já quero deixar um sumário do que vocês vão ver neste vídeo. Primeiro, eu vou dar um feedback de como foi o ano de 2024. Afinal, há 5 meses atrás, eu apareci aqui no YouTube falando sobre esse projeto dessa jornada além da residência e sumi. Então eu vou dar uma explicação de como que foi esses 5 meses e também vou falar para vocês como que foi o início de 2025. Afinal, para quem me segue lá e acompanha no Instagram, sabem que minhas aulas começaram já dia 13 de janeiro. Então é o meu primeiro ano do internato e juntamente com o primeiro ano do internato também vem, a questão da residência. E vou falar pra vocês que até que enfim eu achei o jeito que eu vou estudar esse ano. Se Deus quiser vai dar certo, né? Então se você quer saber sobre isso que eu acabei de te contar, esse sumário, continue no vídeo que vocês vão adorar a conversa que teremos hoje. Primeiro, eu acho que eu tenho que explicar pra vocês o que aconteceu nesses 5 meses. Vou falar nesses 5 meses, principalmente do ano passado, que foi quando eu falei, vou começar a estudar para residência médica e tudo mais. Mas, o ano passado, meu plano era estudar para residência médica, mas com foco nas matérias que eu estava tendo no meu 8º período. Então, eu estudei, basicamente, os assuntos que eu caí na prova da faculdade, eu estudei os assuntos da faculdade. E eu não vou falar que tudo foi, assim, zero, que não valeu para nada. Não, eu consegui aprender alguma coisa, Alguma coisa a gente aprendeu. Só que para a residência em si não era um estudo adequado. Então, por que não era adequado? Porque eu estava estudando as matérias da faculdade. E quando eu estudava as matérias da faculdade, eu negligenciava assuntos que não estão sendo dados na faculdade, mas que caem na residência. E ao mesmo tempo, eu também deixava de lado revisões. Ao mesmo tempo, eu não fazia questões para a residência. Eu fazia questões pré-prova, de provas anteriores, enfim. Mas isso não foi um estudo em vão, pelo contrário. Como eu falei pra vocês, eu aprendi, eu passei no período e também eu tenho que pensar na prática médica, não só na prova de residência. Então, por isso eu não digo que foi um estudo em vão. Valeu a pena e a gente só aprende as coisas fazendo. E eu já aprendi que aquele não vai ser o jeito que eu vou levar para 2025, para este ano. E aí eu já respondo mais ou menos as 2 perguntas posteriores, os 2 tópicos finais. Como eu estudei esse 1 mês de aula que eu tive e como que eu vou estudar daqui pra frente. Gente, nesse primeiro mês de aula, que foi o mês de janeiro, eu confesso pra vocês que foi mais um mês de experiências. Por quê? Gente, juro pra vocês, depois eu posso até fazer um vídeo de como que é o internato, mas foi literalmente uma virada de chave. É muito diferente o ciclo básico do ciclo clínico, mas principalmente do internato. Então eu tava me adaptando a essa rotina, eu na verdade ainda estou me adaptando a essa rotina. Então, juntamente com entender como que vai ser os meus horários, como que vai ser minha rotina, como vai ser a minha postura no internato, eu tinha que aprender como que eu ia estudar. Por quê? Porque aqui eu não posso de jeito nenhum negligenciar as matérias do internato. Porque além do OSCE, que eu tô com medo, confesso pra vocês, são matérias importantes, tanto para a residência quanto para a minha prática clínica. E sem contar que eu vou estar com o paciente diretamente, então eu preciso também saber o que eu vou fazer com o paciente. Então esse é o ponto principal. E o segundo ponto é que eu também quero me preparar para a residência. Então foi um mês de eu entender como que eu me organizo, porque o quinto ano, os veteranos falam que é realmente difícil, é realmente pesado, é uma carga horária maior, o 6º ano é mais tranquilo, então eu tenho que me adaptar. Além disso, eu tenho que me deslocar da faculdade para casa, da casa para a faculdade através do ônibus, então eu perco pelo menos 2 horas do meu dia no transporte. Então tudo isso eu tinha que levar em conta. Eu já acordo cedo para ir para aula, então eu deveria acordar mais cedo, mas em contrapartida eu tenho que melhorar meu sono, eu tenho que priorizar meu sono, minha atividade física, que são essenciais. Então esse mês de janeiro foi tudo isso, eu tentando entender como que eu vou ir pra academia, tá no internato, que é integral, porque de manhã é o internato e à tarde são aulas, como que eu vou dormir bem, como eu ainda tô namorando, então tem esse ponto que eu tenho que pôr também na minha rotina, como que eu vou ter uma vida, como que eu vou ter meus devocionais, meu Ética Divina, minha missa,
residência, enfim, como que eu vou organizar tudo isso em 24 horas. Então foi basicamente isso. Eu testei alguns métodos que eu posso até falar pra vocês. Não vou falar com detalhes, se vocês quiserem, vocês comentam que eu posso falar os métodos que eu testei. Cada semana eu testei um diferente. E aí eu vi que, por exemplo, não dá pra eu só seguir o cronograma do internato, porque eu vou cair no mesmo erro do ano passado, que é o erro de quê? Ok, que eu não vou cair no erro de não focar na residência, porque eu vou estar seguindo, vou pegar o cronograma do Medcoff e vou estudar primeiro as matérias de clínica. Então eu não cairia nesse erro, mas eu cairia no erro de não revisar as matérias de outras áreas, entendeu? Então, e esse ano, por exemplo, não tem internato de preventivo, esse ano não. Então eu vou ficar como aquém dessa matéria, então eu ia cair neste erro. Então por isso eu já descartei, não vou estudar só pro internato. Aí a partir deste momento que eu decidi que eu não vou estudar mais pro internato, e aí vocês me perguntam, Naira, como que você decidiu que você não ia estudar pro internato? Quem me segue no Instagram com certeza já sabe que eu estudo pelo Medcoff. E eu recomendo muito essa plataforma, gente. Não é por causa de publi, na verdade a publi dela está sendo porque eu pesquisei os cursinhos preparatórios para residência e eu corri atrás daquele que eu considerava o melhor pra mim. Então, eu não tô falando aqui por conta de ser influência ou qualquer coisa do tipo, eu tô falando porque eu realmente acredito na metodologia deles. E aí, me perdi onde eu ia chegar. E aí o Medcoff, né, teve umas reuniões, umas chamadas mesmo explicando pra gente como estudar e tudo mais. E aí o Renatinho, amo ele falou assim, gente, vocês estão com dúvida? Vocês vão seguir o extensivo internato ou o extensivo programado? Pausa. Extensivo internato é aquele que eu sigo montando minha própria horário, minha própria grade, com o rodízio daquela área que eu tô seguindo. Por exemplo, esses 3 primeiros meses eu tô em clínica, então teoricamente eu ia seguir e vendo as aulas de clínica e fazendo questões de clínica. Ou se eu vou pro programado, que o programado é aquele conteúdo que eles dão pra quem tá no 6º ano, então durante o ano vocês vão aprender tudo e tá meio que misturado, sabe? Aí eu fiquei nessa dúvida, se eu vou pro extensivo internato ou se eu vou pro extensivo programado. Aí eles falaram, façam um simulado chamado diagnóstico internato. Esse simulado, ele basicamente é um intermediário entre o que você precisa saber pro internato, juntamente com quem cai no ENARE. É um pouco mais difícil do que o internato, mas um pouco mais fácil do que o ENARE. Então é basicamente para você testar se você tá bom o suficiente para seguir o programado ou você tá precisando de base para seguir o internato. Aí eu fiz esse simulado e a partir disso eu decidi que não, vou seguir o programado também. Só que aí, quando eu falei vou seguir o programado, eu fiquei ansiosa, porque eu falei, velho, onde que eu vou arranjar tempo para além de estudar para as matérias do internato, que é muita coisa, tem as aulas da tarde, que também é muita coisa. Como que eu vou dar conta de um programado? Gente, não tenho tempo. E aí, tipo, isso me deixou um pouco ansiosa. E por isso que eu até gravei um vídeo pra vocês falando do mês de janeiro, mas eu decidi não postar, porque ficou uma bagunça, sabe? Tipo, eu testando as coisas e eu meio que ansiosa, sem saber como que eu ia estudar, como que eu ia dar conta, me comparando muito com os outros. E, gente, isso é um ponto relevante pra vocês em qualquer preparação pra qualquer coisa. Você tem que se comparar com você mesmo. Eu não posso querer seguir a rotina de uma pessoa X ou de uma pessoa Y, sendo que a minha rotina é completamente o oposto da pessoa. Então, eu tenho que entender isso, sabe? E aí, quando eu refleti, falei, Deus me ilumina, eu percebi que, calma, pausa, o que eu vou fazer? Vai ser isso? Então, agora eu vou responder o ponto 3, que é como que eu vou estudar daqui pra frente. Eu vou pegar aqui, porque eu anotei basicamente um esquema de como foi, também é uma receitinha que eu tô dando pra vocês, olha só, gente, de graça, que o Medcoff deu pra gente, que eles falaram assim, se for pra eu estudar, como que vai ser? Eu estudaria desse jeito, se eu estivesse no 5º ano. E aí eu vou falar pra vocês. Esse é o estudo que eles falaram e eu adaptei ele pra minha rotina. Como que é? Eu também testei desse jeito, eu vi que desse jeito que tá aqui, eu também não consigo. Eu ia acordar mais cedo do que o meu primeiro. 6 dias na semana, 2 deles iam ser para o internato e os outros 4 seria pro programado. Aí eu ia acordar um pouco mais cedo do que eu já acordo pra ir pro estágio. Então, só por aí já deu ruim pra mim, né, gente? Porque não tem como eu acordar mais cedo. Só se eu acordar 2, 3 da manhã. Mas beleza. E aí eu ia fazer uma revisão, porque eu ia estar mais descansada. Então eu já ia revisar, fazendo as revisões intervaladas. Que é uma parte da plataforma que tem,
que é aquele método de revisar espaçadamente, então, só que com questão. Aí eu ia, como se fosse um ano mais de questão. Aí eu ia fazer isso. Depois, quando eu chegasse do internato, aí eu ia estudar. Se caísse no dia do internato, eu ia estudar as matérias do internato. Se caísse no dia do programado, eu ia estudar as matérias do programado. E aí eu ia fazer o quê? Eu ia ver Coffee Express, que é uma aula um pouco mais curta. E aí pra mim eu também já vi que não funciona. Por quê? Vou continuar falando, depois eu falo porque pra mim não funcionou assim. Eu ia assistir o Coffee Express. Depois que eu assistisse o Coffee Express, eu ia fazer as questões ou dos especialistas ou as tarefas mínimas. E a partir das questões, se eu me sentisse seguro, eu já passaria para outro tema. Se eu não me sentisse seguro, eu ia voltar e ver a aula aprofundada. E aí eles explicaram que o se sentir seguro não é você acertar todas as questões, é você entender cada questão. Porque assim, você não vai esperar acertar todas as 5 questões se for 5. É basicamente você entender o contexto. E aí que entra o meu ponto de vista. Eu testei dessa forma e pra mim não dá eu assistir só o Coffee Express, porque eu já me sinto insegura naturalmente. Isso é um problema meu que eu resolvo, que eu tento ir na terapia pra resolver, mas não tô conseguindo. Em algumas matérias eu ainda tenho essa segurança de ver o Coffee Express. Por exemplo, PED eu tenho um pouco mais de segurança, mas por exemplo, cirurgia, gente, cirurgia pra mim não dá. Eu tenho que ver a aula aprofundada. Eu gasto um pouco mais de tempo vendo a aula aprofundada? Gasto, mas pra mim, eu sei que não é gastar tempo, porque eu sei que mesmo que eu veja o Coffee Express, eu vou ter que assistir a aula aprofundada naquele assunto, porque eu não tenho base naquele assunto. Principalmente quando é uma matéria que, por exemplo, eu nunca vi, igual gasometria, uma matéria do internato, que se eu fosse ver só o Coffee Express, gente, eu fiz isso, eu não entendi nada. Eu tive que ver a aula aprofundada e depois eu tive que estudar mais aprofundadamente, enfim, mais pra eu entender. Então, assim, eu vi que não dava certo. E aí, desse modo, eu pensei, segunda à tarde e sexta à tarde, geralmente, é os dias que eu tenho livre. Por que geralmente? Porque eu tenho atividade extracurricular e às vezes bate o horário. Então, eu vou estudar a matéria do internato nesses dias. Mas aí eu vi que as matérias do internato, neste momento, pra mim tá mais fácil. Por quê? Porque eu tô vendo na prática, a gente tá discutindo. Então, compensa mais deixar pra um dia que eu tenho aula à tarde também, eu tenho menos tempo, do que eu deixar pra segunda. Então, por exemplo, segunda é um dia que eu tenho, com certeza, a tarde livre. Porque na sexta, às vezes, tem monitoria. Então, na segunda, eu já mato cirurgia. Porque pra mim é um calo no pé, sabe? Então, eu já mato cirurgia. Aí eu assisto cirurgia, eu faço questão, eu faço toda essa cronologia. Só que eu não acordo antes pra fazer as revisões intervaladas. Mas aí, mudou tudo quando mudou de residente no meu internato, que a gente pode chegar um pouco mais tarde. Então aí eu tentei incrementar a revisão intervalada. Mas eu percebi que eu sou uma pessoa que gosta muito de dormir. Então, se eu puder acordar o mais tarde possível, eu vou acordar o mais tarde possível, porque eu gosto de dormir. E eu percebi que acordar mais cedo não vai dar certo. Então, eu deixo pra fazer as revisões mesmo intervaladas assim que eu chego do internato pós-academia. Por quê? Aí eu vou resumir basicamente como que eu vou tentar estudar e eu trago pra vocês o feedback do próximo mês. Fui pro internato. Antes de ir pro internato, eu consigo ainda fazer os anques, aí beleza. Ou então também esperando a professora pra discutir, eu consigo fazer os anques. Todo o tempinho que sobra, eu uso pra fazer os meus anques. E se eu fiz todos os anques, eu uso pra fazer algumas questões de alguns temas que eu não preciso estar ali super concentrada, que eu consigo responder porque eu tenho um pouco mais de facilidade. Beleza. Cheguei no internato. Quando eu não tenho aula à tarde, eu vou pra academia, volto e já estudo. Eu estudo a tarde toda, eu tenho esse tempo maior de ter mais coisas pra estudar. E aí eu não coloquei só um dia pra matéria do internato, porque eu vi que não daria tempo de eu estudar todos os temas pro OSCE. O OSCE é uma prova prática. Então, o que eu faço? Nos dias que eu tenho a tarde livre, além de estudar pra matéria do programado, eu estudo também pro internato. Porque no meio disso tudo, eu ia ter que encaixar as matérias da tarde, e trabalhos e tudo mais. E aí a minha tática foi essa. Depois que eu chego da academia, pensa comigo, como quando você acorda, seu cortisol tá aumentando, né? Tá alto, então você, entre aspas, tá mais descansado. Quando você vai pra academia e você volta da academia, você está mais cansado do corpo, beleza, porque você malhou, então seus músculos estão mais cansados, né? Eles estão quebrados. Mas a sua mente, pelo menos a minha, ela tá descansada. Porque eu tô liberando um monte de hormônio, tipo citocina, pra poder estimular, eu tô estimulada.
Então, eu fico elétrica, tanto que por isso pra mim não dá certo eu também ir pra academia muito tarde. Eu durmo mal quando eu faço isso. Então, eu chego da faculdade, eu vou pra academia e quando eu volto, eu tô com energia. Aí eu uso pra fazer o quê? Pra fazer questão. Pra fazer a revisão dupla, pra fazer questão. Porque eu vou estar descansada, eu vou estar mais alerta. E pela questão, eu já consigo estudar muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. As questões do médico coeficiente diferencial, porque tem realmente um comentário, vídeo de cada alternativa. E aí depois que eu assisto a aula, por último, a aula daquele dia, daquele tema, enfim. Porque aí eu não preciso, é um estudo passivo, eu não preciso pegar todos os meus neurônios para tentar resolver aquele caso clínico. E aí eu vi que deu certo. Só que eu vi que se eu fazer a questão, por exemplo, acabei de ver a aula de PED e faço questão do assunto de PED, eu vou acertar as questões que eu acabei de fazer, sabe? E aí eu deixo pra fazer no outro dia então, porque aí é o momento que eu tenho pra poder relembrar, sabe? Isso já entra nas revisões intervaladas. E desse jeito, a primeira semana deu bom. Essa semana eu vou tentar fazer desse jeito, mas eu já aviso pra vocês que não vai ser 100% perfeito, porque eu tenho plantão de 10 horas na sexta. Eu tenho recolhimento no sábado, então eu já sei que não vai estar 100%, mas o nosso 100% de cada dia é diferente. Às vezes na segunda é 70, 80, 90, 50, 15 e por aí vai. Gente, esse vídeo deu muita informação. Agora eu tô repensando que eu deveria ter sim postado outro vídeo falando do ano passado, mas tudo bem. Eu vou tentar editar aqui e ver o que eu faço. Espero que vocês vejam tudo. E se você chegou até o final, eu sei que você viu tudo, ó. Então curta, comente, ajude aqui a pseudo-blogueirinha. E comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês querem no próximo vídeo. Eu ainda tô começando nessa parte aqui, então tá meio muxuruca. Mas com o tempo eu vou aprendendo edições tops, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.